Eu fico sempre muito feliz de poder estar com vocês aqui para conversar sobre o câncer por diversas razões. Talvez a razão mais imediata seja o carinho enorme que eu tenho pela organização, pelo Rotary Club Internacional. O meu pai foi rotariano durante muitos anos, foi fundador de clube no Rio Grande do Sul, foi participante no Paraná. E eu tenho um carinho muito grande também pelo governador Nadir Zacarias, um amigo de tantos anos. Então, é realmente muito bom estar aqui com vocês. Mas outro ponto extremamente relevante é que o câncer é hoje um problema de saúde pública mundial. É um problema que, infelizmente, tende a se agravar antes de melhorar. Como vocês podem ver nesse mapa, que é relativamente recente, nós tivemos um aumento brutal na incidência de câncer no mundo. Hoje nós temos quase 20 milhões de casos de câncer por ano, e, infelizmente, a expectativa é que nós tenhamos ainda um aumento na ordem de 70% antes que o número de novos casos atinja um platô e comece a finalmente cair. Talvez mais significativo é o fato de que, mundialmente, aproximadamente metade desses pacientes, infelizmente, falecerão da doença e não vão conseguir superá-la, né? A gente pode olhar o lado bom, que hoje um grupo relativamente grande de pacientes se tornam sobreviventes, mas certamente é uma doença que ainda ceifa um número enorme de vidas e nós precisamos de muita atenção, particularmente num país como o nosso, em que ainda temos uma dificuldade de acesso de saúde a todos os nossos conterrâneos, né? No Brasil, aproximadamente 600 mil casos por ano, casos novos. A divisão está listada aqui, os cânceres mais comuns, depois do câncer de pele não melanoma, seria a próstata para homens, mama para as mulheres, mas realmente nós temos uma incidência muito alta, uma das maiores do mundo em termos absolutos também nesta doença. Se nós falarmos historicamente do câncer, é impossível não voltarmos a mais ou menos 4.000 anos atrás, quando um livro-texto foi feito. Esse livro, acredita-se que foi escrito por Imhotep, que, entre outras coisas, foi grão-vizir do Egito, foi o arquiteto da primeira pirâmide, a pirâmide de Saqqara, e ele era médico também. Ele fez um livro-texto sobre medicina, no qual ele listava, entre outras coisas, a existência do câncer de mama. Bem detalhado, não tinha tratamento, obviamente, na época, mas a doença já era conhecida e acometia já a população do Egito naquela época. O câncer começou a ser mais investigado algum tempo depois, principalmente na Grécia, e Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, teve um interesse no câncer. Como alguns de vocês podem saber, ele acreditava que as doenças humanas eram causadas por uma falta de balanço dos diversos fluidos que faziam o corpo. Ele achava que um excesso de bilis negra resultava na formação do câncer. Então, nós realmente não tínhamos um entendimento da origem do câncer, mas sabíamos que era uma doença grave, uma doença que tendia a se espalhar pelo corpo do indivíduo e fazer figuras quase como de um caranguejo. Daí vem o nome câncer, que vem de cancro, caranguejo, e o nome ficou até hoje. E Hipócrates também não tinha uma solução para o problema. Talvez mais grave que isso foi que um grande médico romano, Galeno, que viveu no início da era cristã, foi um médico especialista em tratamento de gladiadores, mas ele foi ganhando fama, foi ganhando seguidores, e os escritos de Galeno acabaram se tornando praticamente dogma durante toda a Idade Média. E Galeno tentou tratar o câncer, ele tentou operar pacientes que tinham câncer, óbvio, não teve sucesso, e ele contraindicou formalmente cirurgia ou tratamento agressivo para essa doença. Isso, mais ou menos, bloqueou o desenvolvimento durante esse tempo todo. Nós não temos nenhum relato durante a Idade Média de nenhuma tentativa adicional de tratamento dos pacientes com câncer. Como o câncer é uma doença que afeta principalmente as pessoas de mais idade, isso acabava não tendo um impacto tão grande, mas certamente já era um problema maior, e muitas vezes o médico acabava tendo só a condição de oferecer empatia e solidariedade aos pacientes, porque ele tinha muito pouco o que fazer em relação ao tratamento da doença em si. Isso tudo começou a mudar mais ou menos no século XVIII, quando nós começamos a entender um pouquinho mais do câncer.
em vez daquela ideia de que você tinha o câncer pela presença de excesso de bile negra, né, que, como Hipócrates dizia, nós começamos a entender que haviam outras causas para o câncer. E Sir Percival Potts foi um grande cirurgião britânico, inglês, e, entre outras coisas, ele identificou que aqueles pequenos meninos que desciam pelas chaminés para fazer a limpeza das chaminés em Londres tinham uma incidência aumentada de câncer, principalmente câncer no saco escrotal. E nós passamos a entender, então, que câncer não era algo natural e não era uma falta de balanço de diversos fluidos, mas sim era uma alteração no estado de homeostase natural do organismo e que talvez pudesse ter outro tipo de tratamento, e se iniciou uma corrida por tratamentos distintos. Se formou, no final do século XVIII, início do século XIX, a ideia de que você poderia, então, voltar a explorar a ideia de tratamento do câncer, e surgiu um tripé que nós seguimos basicamente até hoje, no qual nós usamos cirurgia, a radioterapia e o tratamento sistêmico. Nós vamos falar muito do tratamento sistêmico, mas eu quero dar algumas nuances do que está acontecendo com a cirurgia e radioterapia também. Começando pela cirurgia, o pai da cirurgia oncológica, este senhor, William Halsted. Halsted, que começou sua carreira em Nova York, aceitou um desafio enorme de ajudar a fundar uma nova escola de medicina em Baltimore, Johns Hopkins, que hoje é considerada, se não a melhor, uma das duas melhores faculdades de medicina no planeta. E ele começou a estudar pacientes que tinham câncer de mama. E ele notou que havia uma certa lógica na disseminação e na progressão do câncer. E ele propôs o que ficou conhecido como mastectomia radical de Halsted, que era um tratamento extremamente deformante nas mulheres, no qual ele removia a mama que estava afetada pelo câncer, a musculatura toda da mulher daquela região, linfonodos, etc. Então, era uma cirurgia mutilante. Mas ele pegou uma doença que era praticamente uma sentença de morte para essas mulheres e passou a ter um número que não era tão grande, mas ao redor de 30% das pacientes que se curavam com essa cirurgia, por mais mutilante que ela fosse. Então, foi o princípio da cirurgia oncológica. E ele criou diversos princípios que nós seguimos até hoje. Embora eu deva dizer que Halsted não estava absolutamente correto, o câncer não é uma doença que se propaga de uma maneira pré-determinada como ele imaginava, uma doença muito mais inteligente, entre aspas, né? É uma doença muito mais insidiosa, mas ele criou o conceito da cirurgia oncológica moderna. Mais ou menos na mesma época, essa polonesa, Marie Curie, que é muito bem conhecida, começou a trabalhar com materiais radioativos, e ela fez as bases do nosso conhecimento de radioatividade, que levou, no início do século XX, à formação das primeiras unidades de radioterapia. E a somatória da cirurgia com a radioterapia passou a oferecer uma esperança de alguns pacientes terem uma chance de cura com uma doença que antes era uniformemente fatal. Talvez seja de interesse, nós sabemos que no Brasil a primeira unidade de radioterapia surgiu pouco tempo depois, em Belo Horizonte, Instituto do Rádio, não existe mais, mas surgiu por lá e realmente tentando aplicar a radioterapia no tratamento dos tumores. Um fato importante da radioterapia é que ela pode causar problemas nas células normais, nos tecidos normais. Se você imaginar uma arma de raios, como de Guerra nas Estrelas, por exemplo, você joga aquele raio, ele atravessa tudo, ele vai acabar acertando o adversário, o bandido, mas ele vai cruzar tudo no caminho. E as primeiras máquinas de radioterapia, elas faziam um feixe de frente para trás, um de lado, então aquele tecido normal todo recebia pelo menos metade da dose da radioterapia e nós tínhamos muitas complicações e era um tratamento efetivo, mas como eu acabei de apontar, não era um tratamento sem complicações sérias, então tinha um uso limitado. Finalmente, em relação ao terceiro pé, daquele tripé, que é o tratamento sistêmico, começou a surgir depois da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, houve farto uso de gases tóxicos, e um deles era o gás mostarda. E o gás mostarda ele foi usado principalmente pelos alemães e gerou uma preocupação entre os americanos de que na Segunda Guerra Mundial os alemães tivessem uso do mesmo tratamento. Estou tentando ver uma live do os americanos criaram um grupo especial de médicos que estudaram maneiras de
contra... ela está aqui, mas eu não consigo ver. Usaram um antigo gás, né? Pelo Zoom. E, na realidade, nunca houve um ataque alemão contra os aliados na Segunda Guerra Mundial utilizando o gás. Houve um acidente grave na Itália, em que soldados aliados foram expostos a gás mostarda. E este senhor, Dr. Alfred Gilman, e o seu grupo conseguiram identificar uma característica desses pacientes, que era a destruição do sistema imune. E eles imaginaram que poderia usar um análogo, uma substância parecida com gás, no paciente que tivesse um câncer no sistema imune, um linfoma. E, em 1943, na Universidade de Yale, pela primeira vez, houve um tratamento com um agente quimioterápico utilizado para tratar um câncer com algum sucesso. E isso foi o lançamento da oncologia, usando um veneno. E nós seguimos até o final do século XX, basicamente identificando venenos que atuassem no ciclo celular, porque as células cancerosas têm um ciclo celular mais ativo, elas se dividem muito. Então, você, usando essas medicações, você atua primariamente envenenando a célula cancerosa e menos a célula normal, mas as células normais também sofriam. E aí você tinha uma lista de efeitos colaterais da quimioterapia, muito bem conhecido de todos, começando pela queda de cabelo, mas passando por muitas outras complicações causadas pela morte de células normais que estavam em divisão e acabavam sendo afetadas pela quimioterapia. Então, vocês vejam que o início foi um início necessário, mas a cirurgia era mutilante, a radioterapia causava muitos efeitos colaterais pela sua extensão e a quimioterapia clássica tinha um portfólio de efeitos colaterais enorme. Então, havia necessidade realmente de nós avançarmos em outra direção. E a oncologia no século XXI, então, cresceu com algumas premissas. Aumento da eficácia. Nós queremos curar mais pacientes, nós queremos fazer as pessoas viverem mais, mas nós queremos reduzir a toxicidade do tratamento. Nós queremos preservar órgãos e preservar funções, certo? Nós não queremos deformar os pacientes, nós queremos que eles sobrevivam e tenham uma boa qualidade de vida. E mais, nós queremos individualizar o tratamento, porque acreditamos que o tratamento não precisa ser o mesmo para todos, que nós vamos conseguir personalizar, quase como se nós estivéssemos fazendo uma roupa sob medida e não comprando uma roupa pronta para esses pacientes. Em termos de cirurgia, hoje nós temos tecnologias extremamente sofisticadas. Eu trouxe aqui, por exemplo, o robô, o Da Vinci, que é um robô que permite que você opere o paciente com 3 furinhos na barriga. Você não precisa mais fazer aqueles cortes enormes. Existem situações múltiplas agora de tratamento oncológico em que o paciente tem a sua cirurgia minimamente invasiva. E um paciente que antes precisava ficar no hospital 2, 3 semanas em recuperação, recupera num tempo muito mais curto, com menos sangramento, etc. Não é possível se fazer essa cirurgia robótica para todos os pacientes, mas foi um grande avanço e eu acho que este caminho continuará acontecendo. Hoje já tem robôs que se propõem a operar o paciente com um furinho só. Hoje nós usamos 3 ou 4, já existe ideia de fazer um furo só. Então, uma redução da morbidade do tratamento. Então, a cirurgia está indo para o que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, com preservação de órgãos. Quanto à radioterapia, nós temos equipamentos como esse, que o primeiro chegou em São Paulo agora, que é um equipamento de radiocirurgia robótica. E se vocês lembram aquela imagem que eu mostrei dos campos de radioterapia, vou comparar com o que você faz na radiocirurgia. Esses redondinhos, esses círculos coloridos, amarelo, vermelho, verde, mostram as áreas de exposição da radioterapia. Então, você veja que o tumor, que é aquele pontinho branco, ele está bem cercado pela radioterapia. Mas os outros órgãos, as outras áreas do paciente não tem mais aquela massa de cores que você tinha ao redor, e aquela massa de cores representava a exposição à radiação. Então, aqui você vai tratar o tumor no pulmão com muito menos fibrose, você vai preservar mais pulmão, você vai dar menos mucosite para o paciente, ou seja, você vai conseguir tratar o paciente com doses maiores, com muito menos efeito colateral. E esse é o caminho que a radioterapia está indo também, cada vez mais, radiocirurgia muito específica, permitindo, então, que o paciente se cure e tenha o benefício com menos complicações no momento e mais tarde. Quanto ao tratamento sistêmico, a ideia de que nós precisávamos melhorar não é de hoje, né? Esse alemão, Paul Ehrlich, ele é um cientista extremamente famoso, ganhou o prêmio Nobel, e ele gostava muito de microscopia. Então, ele botava tecidos no microscópio, nas lâminas, e olhava,
e ele usava corantes diferentes. E ele notou que algumas células coram com um tipo de corante, outras células coram com outro tipo de corante. Corantes são tinturas, né? E ele fez teve uma ideia brilhante. Ele falou o seguinte: olha, se eu tiver um corante que se gruda só na célula cancerosa e esse corante seja venenoso, ele vai matar só a célula que ele se cura, só na célula cancerosa. Não vai matar a célula normal. Então, ele criou um conceito que é a bala mágica, a bala que você atira e só pega no bandido, né? Então, seria uma terapia extremamente específica contra a célula tumoral, com alta efetividade, baixa afinidade pelas células normais e, portanto, pouca toxicidade. Qual o problema? Em 1913, Paul Ehrlich não tinha a menor ideia de como fazer esse corante, não tinha a menor ideia de como identificar essas células. Então, ele teve uma ideia brilhante muito além do seu tempo. Esse conceito da bala mágica, ele ficou no armário durante anos. Mas, no final do século XX, nós começamos a entender o que é o câncer e o que causa o câncer. Nós levamos aquelas primeiras ideias do Potts até um grau de estado da arte. Então, nós sabemos que o câncer hoje é uma combinação de um crescimento desordenado de células com imortalidade, e atinge isso por alterações no código genético da célula. Então, uma célula normal tem uma alteração no código genético, começa a proliferar, e os mecanismos que normalmente segurariam essa célula, impediriam de formar o tumor, são desligados, então você forma o tumor. Essa realidade, esse conhecimento indica que você normalmente não vai ter um câncer porque teve um defeito genético. Você tem que ter uma mutação, seguido de uma segunda mutação, uma terceira mutação, e esse conjunto de mutações que acaba soltando, vamos dizer assim, o freio, fazendo com que a célula cresça e impeça o seu controle. E aí você tem a formação do tumor. Agora, esse conhecimento é muito importante, porque ficou muito claro que as células cancerosas um dia vieram de uma célula normal, e você pode, então, um dia, certamente identificaremos em todas as células qual foi essa alteração. Então, a ideia é essa: as células se comunicam e têm as instruções para replicação e sobreviver, etc., de uma maneira bastante metódica. Você tem essa linha preta aqui no meio, então essa aqui estamos falando da parede celular, você tem receptores que interagem com substâncias que estão circulando no organismo. Quando esses receptores são ativados, eles ligam uma cadeia de eventos, como mostrado por esses pequenos ovais aí, até chegar na instrução final para a célula: se movimente, replique, sobreviva, morra. Essas instruções estão aí. Se você tiver uma alteração genética, algum destes pontos da cadeia vai estar defeituoso, e essas instruções vão vir caóticas e vão formar a célula. E há uma maneira, então, de você tentar evitar isso. E através da terapia molecular. Então, vamos esquecer um pouquinho aquela quimioterapia, que era um envenenamento controlado, que nós tínhamos antes, e vamos para o que temos de mais moderno, que é a terapia molecular, que é o uso de drogas que bloqueiam o crescimento, disseminação do câncer, pela interferência em moléculas específicas envolvidas na carcinogênese e no crescimento tumoral. Então, é uma maneira muito mais inteligente de você ver o problema e de atuar sobre o problema, porque você não vai atuar sobre as células normais, você vai atuar sobre as células cancerosas. E você faz isso de duas maneiras. Você pode usar uma medicação que atua bloqueando o receptor ou bloqueando a via de ativação das células. Temos um número enorme de medicações assim, são comprimidos, etc. Ou usando um anticorpo. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas a formação de um anticorpo monoclonal levou um prêmio Nobel na década de 80 do século passado. Porque você pega um animal, expõe a um antígeno, faz com que ele produza um anticorpo contra aquele antígeno, e aí você fusiona as células desse animal com uma célula imortal, e você cria uma fábrica de anticorpos. Aí você seleciona o anticorpo que você quer. Lembrando aos colegas que não são da área médica que o anticorpo é uma construção, é um produto feito pelas células de defesa do ser humano para atacarem as células indesejáveis, sejam elas bactérias, seja o coronavírus, ou seja uma célula cancerosa. E aí você pode usar um anticorpo monoclonal para bloquear o receptor, e toda aquela via de ativação também fica desligada, e você consegue, então, fazer com que a célula
pare de atuar e, eventualmente, entre em apoptose. A apoptose é a morte celular programada, que é desejável. E tem muitas maneiras de você usar o anticorpo. Você pode usar ele sozinho, combinado com quimioterapia, combinado com radioisótopo. Então, é muito importante. Agora, essa terapia molecular, ela ainda dependia de onde o câncer surgia. Eu tinha uma terapia molecular para um tumor de mama, terapia molecular para um tumor de colo, terapia molecular para um câncer de próstata. Está surgindo agora, no século XXI, um conceito a mais, que é a terapia agnóstica. Gnóstica tem a ver com conhecimento. E a terapia agnóstica, ela ignora a origem do tumor. Na realidade, são drogas que fazem a mesma coisa que a terapia molecular. Mas ela só, no seu desenvolvimento, ela só tem como alvo a alteração. Então, ela não se importa de onde surgiu o câncer. Pode ser um câncer de mama ou câncer de próstata, coisas muito diferentes. Desde que tenha uma alteração molecular, uma alteração genética igual nas duas células, vai ser o mesmo tratamento quando isso dá certo. E nós temos os primeiros exemplos agora. Então, o modelo antigo é você trata o tumor baseado no órgão de origem. O novo modelo, e isso ainda é uma transição, a gente ainda usa muito o modelo antigo, a maior parte dos tratamentos ainda são antigos, mas no novo modelo, o tratamento vai ser baseado na alteração genética da célula tumoral e baseado no alvo molecular. O primeiro exemplo de uma droga assim foi uma droga que atua sobre uma mutação muito rara. Essas fusões desse gene do NTRK, o nome não é importante, o conceito que é importante, mas essas fusões são muito raras, mas podem acontecer em qualquer tumor. Como são muito, muito raras, o estudo foi feito o seguinte: vamos ver se qualquer paciente que tenha a fusão responde ou não responde a um tratamento com esse produto. Esse é um tipo de gráfico interessante, porque é fácil de entender, né? É um gráfico em cascata, né? Waterfall, como os americanos falam. Você tem uma linha, tudo que estiver acima da linha representa crescimento do tumor, e aí tem os percentuais no seu eixo Y. Tudo que está para baixo representa redução do tumor. Então, vocês vejam que tinham tumores de todas as origens possíveis e imagináveis, estão listadas aí. E a maior parte desses pacientes tomando essa medicação teve redução do tumor. Então, muda completamente a nossa visão. Você passa a procurar o que é que está alterado dentro da célula e atua sobre esta alteração, independente de onde o tumor veio. E esse remédio foi aprovado já, está aprovado no Brasil pela Anvisa, inclusive. Neste caso, independe da origem do tumor, desde que tenha alteração. Isso certamente vai ser o caminho do futuro. A outra terapia que nós precisamos falar, porque é muito importante, é a imunoterapia, né? É o uso de um medicamento que desbloqueia o sistema imune. Veja, o câncer, embora ele venha de uma célula normal, ele é anormal. O sistema de defesa do indivíduo deveria ir lá e matar esse câncer, essa célula cancerosa. Ela não devia estar lá. Alguma coisa acontece que os nossos soldados não conseguem enxergar o inimigo e deixam eles passar. E o que acontece é que estas células cancerosas, como elas vieram de uma célula normal, elas sabem dos códigos, elas sabem das senhas, elas têm um salvo-conduto, e quando o sistema de defesa do indivíduo vem atacar, elas apresentam o salvo-conduto que elas trouxeram do conhecimento genético antigo. O que essas novas medicações, o que a imunoterapia quer fazer é tirar a máscara, é tirar a camuflagem da célula cancerosa para que o organismo do indivíduo ataque e destrua o tumor. Então, a imunoterapia não atua sobre o câncer. Ela só descortina e permite que o sistema imune do indivíduo faça o trabalho. Nós sabemos que isso funciona há muito tempo. Esse senhor Cooley foi um cirurgião de Nova York, viveu no século XIX, no início do século XX. Ele teve um caso de um paciente que tinha um tumor enorme no pescoço. E o paciente teve uma infecção, quase morreu da infecção. Aquele negócio infectou de uma maneira horrorosa. Quando a infecção melhorou, o tumor sumiu. Por alguma razão, naquele caso, o sistema imune se reativou e destruiu. E ele começou a tentar, ele injetava toxina nos pacientes, tal, com pouco sucesso, mas deixou documentado vários casos em que uma infecção acabou fazendo como efeito colateral destruição do tumor, certamente por ativação do sistema imune. Mas, de novo, como Paul Ehrlich, o Cooley não tinha a menor ideia do que estava acontecendo.
No fim do século XX, nós começamos a ter imunoterapia mais modernas, mas ainda com problema. Interleucina, interferon, são imunoterapias de segunda geração. Mas a ideia aqui é estimular o sistema imune. Então, você ativa o sistema imune para ver se ele pega e atua. Mas você não estava fazendo nada para tirar aquela camuflagem do câncer. Agora, isso é bem recente, nós conseguimos entender que mecanismos estão envolvidos nesta camuflagem. É super complexo, isso a gente tende a simplificar para explicar, mas a verdade é que é um sistema muito delicado em que você tem o sistema imune atacando as células indesejáveis e protegendo as células que você gostaria de preservar. E hoje nós conseguimos já, então, fazer com que o tumor perca parte desses mecanismos. Um exemplo clássico da imunoterapia está naqueles pacientes que têm tumores associados à instabilidade microsatélite. Mais ou menos 5% dos tumores são causados por instabilidade microsatélite. E eles têm uma característica interessante, eles formam pequenos satélites de DNA que codificam para certas proteínas, então o sistema imune sempre teve um olho mais forte para esses tumores. Parecia ser um candidato óbvio para a tentativa do uso de uma terapia como essa. Então, foram feitos diversos estudos, eu vou mostrar só um dos primeiros, em que pacientes com doenças muito avançadas, pacientes à beira da morte, recebiam imunoterapia e tinham essa alteração da instabilidade microsatélite. De novo, mesmo tipo de gráfico, vocês vejam que pacientes que estavam praticamente desenganados, um grande número deles teve redução do tumor, muitos atingindo uma resposta completa, ou seja, com desaparecimento completo dos tumores. Mais importante que isso, pacientes que todos esses tinham uma expectativa de vida de poucos meses, agora, claro, não todos, mas um número razoável deles tendo sobrevidas muito, muito longas, mostrando um controle da doença muito acima do que poderia se sonhar. E essa terapia já está aprovada também no Brasil para esse tipo de pacientes. E nós estamos agora no processo de tentar achar quais outros fatores podem nos ajudar a identificar pacientes que respondam à imunoterapia, porque infelizmente é um tratamento bastante caro, mas eficiente. E aí vem a ideia, né? Seleção do paciente. O diagnóstico tem que acompanhar a evolução do tratamento. Nós não podemos usar como diagnóstico só aquelas ferramentas que foram importadas do século XIX e do século XX. Então, no século XIX, nós fazíamos imunohistoquímica, que é olhar no microscópio e ver a célula tumoral. Isso ainda acontece, ainda é importante, mas nós temos que usar essas novas ferramentas que estão sendo criadas, porque esses tratamentos são muito eficientes, mas para um grupo pequeno de pacientes. Então, como nós vamos selecionar esses pacientes? E esses testes estão cada vez mais sofisticados. O que tem de mais moderno agora chama-se Next Generation Sequencing, sequenciamento de nova geração. Então, você manda o espécimen, volta todas as alterações identificadas nesse tumor, checa 520 genes, identifica os que estão alterados e já vem, inclusive, com sugestões de medicações que podem bloquear essas alterações, né? Isso normalmente é feito num pedacinho do tumor, numa biópsia, um pedaço que foi removido na cirurgia. Mas nós já estamos no estágio de conseguir fazer isso em biópsia líquida. O que é biópsia líquida? Você tira sangue do paciente, leva para o laboratório, separa DNA do tumor que está circulando no sangue do paciente e aí faz esse teste neste DNA circulante. Isso é uma tecnologia muito nova, está em evolução, mas a promessa é maravilhosa. Você vai ter uma situação em poucos anos que você vai poder ir até um laboratório, fazer um exame de sangue, saber eu tenho câncer ou não tenho câncer, da onde é o câncer. Tudo isso vai acontecer, acredito, ainda num período curto de tempo. Então, a biópsia líquida vai permitir que você identifique se o paciente tem o câncer, o tipo de câncer e o tratamento do câncer. Está pronto isso? Não, está nas primeiras fases. Já existe biópsia líquida comercial, mas ainda não atingiu todo o seu potencial, mas eu não tenho a menor dúvida que nós estamos falando de poucos anos para que isso se torne uma realidade do dia a dia. E aí nós temos este fato. Antigamente, quando você tinha um câncer, por exemplo, de pulmão, era um câncer de pulmão, e aí você tinha um tratamento para câncer de pulmão. Esse gráfico aqui embaixo, em pizza, né, mostra como estão divididos. Para cada uma dessas divisões,
este câncer está associado a uma mutação específica e a um tratamento específico. Então, quando a gente identifica um paciente agora com câncer de pulmão, a gente tem que fazer um teste genético para ver qual o tratamento. E alguns pacientes não fazem mais nem quimioterapia endovenosa, recebe comprimido, etc. Essa realidade está vindo para a mama, está vindo para a colo. Então, realmente, o que a gente vê hoje é que nós estamos, assim, na beiradinha de um paradigma totalmente novo, um mundo totalmente novo no tratamento do câncer. Nós ainda estamos amarrados no mundo antigo, na terapia clássica, quimioterapia clássica, etc., mas cada vez mais rápido passando para esse novo modelo. Se eu tiver o prazer daqui uma década de vir conversar com vocês novamente, eu tenho certeza que vai ser uma outra realidade. Isso traz uma promessa muito grande, porque quando você trata o paciente com essa alteração específica, o resultado é muito melhor. O paciente se sente melhor e você consegue fazer um tratamento mais eficiente. E aí também tem, na imagem também melhorou. Antigamente a gente fazia tomografia, ressonância, e agora a gente faz o PET scan. O que é o PET scan? Ele mistura forma e função. O exame de imagem natural, normalmente, ele mostra para você que alterações estão presentes fisicamente, né? Você enxerga um tumor, você enxerga uma alteração, mas você não sabe exatamente a função. Com o PET scan você enxerga isso e você enxerga a carga metabólica do tumor. Mais ou menos como quando você vê à noite com uma dessas câmaras termais, que você enxerga o calor do indivíduo, o calor da máquina que está passando, o PET scan enxerga o calor dos tumores. E a imagem é muito melhor. Então, aqui à direita, nós temos um exame antigo, que é o MBG com iodo, e à esquerda, perdão, o mesmo paciente fazendo um PET com galho 68. Vocês vejam a diferença de imagem, a qualidade e como você consegue identificar muito melhor as doenças. Isso levou a uma ideia de tratamento distinto também, porque se eu tenho um material que se gruda tão bem nos tumores para identificá-los, se eu conjugar, se eu colocar nesse material um radioisótopo, que é uma substância que emite radiação, ela vai se juntar a esses tumores, vai jogar radiação local e vai melhorar o tratamento. E a gente já tem hoje diversos tratamentos usando radioisótopos, como, por exemplo, esse paciente que está mostrando aqui, mostrando uma redução importante de tumores usando o lutécio-177, que é um dos radioisótopos que a gente usa. Então, esse tipo de teranóstico, que é uma terapia misturada com imagem, é outra realidade que veio e está se expandindo rapidamente e trazendo bons resultados para os pacientes. Então, no final, esse é o meu último slide aqui, espero que eu não tenha passado muito do tempo, mas o que nós queremos fazer é dar a quem precisa o que funciona. Porque as terapias são caras, são complexas, mas se você conseguir identificar quem vai se beneficiar, isso acaba trazendo uma economia de escala muito grande. Então, esse é o futuro, é individualizar o tratamento, achar o que está errado e tratar o paciente com o que realmente vai funcionar. Eu queria terminar agradecendo ao presidente Alan e o nosso governador Nadir Zacarias mais uma vez pelo convite e ficar à disposição para perguntas. Acho que a nossa palestra não tem palavras, né? Foi tão esclarecedora. Só de sair dessa palestra sabendo já que câncer não é uma doença, professor Dr. Paulo Hoff, já valeu a pena, né? Às vezes a ignorância é uma bênção, né? E realmente muito esclarecedoras, tem muitas mensagens de agradecimento aqui. Se eu for ler todas, a gente não vai sair daqui antes da meia-noite. Muitos elogios a essa excelente palestra. Quero aqui, em nome do Rotary Clube de São Paulo, Jardim das Bandeiras, Alto de Pinheiros, agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. Toma liberdade, assim como o governador Nadir Zacarias, de deixar o convite e as portas sempre abertas para que o senhor possa aí nos abrilhantar com todo o seu conhecimento, expertise num tema tão relevante e tão importante para a humanidade, né? O câncer realmente é uma doença que mata muito em todo o mundo, né? Então, meu agradecimento, minha gratidão. Hoje é a última reunião deste ano, né, aqui no nosso clube. Então, nós fecharmos com chave de ouro com a sua presença é muito bom. Então, meu muito obrigado. Nós combinamos aqui
entre os companheiros hoje um brinde, né? Aí para as festivas de Natal, pela questão da pandemia, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente. Então, convido a todos que queiram fazer o brinde. Eu vou tomar um pouquinho de álcool, mas só um pouquinho, tá? Com moderação, viu, doutor? Não tô... Então, a todos, companheiros, professor, Saúde! muita saúde a toda a família, ausentes, que tenhamos um ano de 2021 muito bom, com muita saúde, que possamos aí sempre compartilhar momentos de alegria como esse. Agradeço. Nadir, Saúde a todos. Vai embora. Feliz ano novo. Feliz Natal a todos. Bom ano. Feliz Natal, bom ano. Feliz Natal a todos. Um ano com vacina e sem pandemia. Governador Zacarias, obrigada pelo convite. Foi uma excelente reunião, presidente. Prazer em rever todos os companheiros do Jardim das Bandeiras e Altos Pinheiros. Um abraço a todos vocês e um Feliz Natal. Igualmente. Obrigado, igualmente. Governadora. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Saúde. Todos queridos. Um grande abraço. Um abraço. Para vocês também, bom Natal, bom ano, saúde, saúde. Abraço. Salva de palmas. Zacarias, doutor Paulo. Feliz Natal, Carrano. Feliz Natal a todos. Rogério, um beijo, Renata. Vai. Obrigado, Alan. Saúde. Parabéns, Alan, pelo meio ano votário. Parabéns, Alan. Aí, Sidney, que bom que você está aí. A gente fez uma homenagem para você, viu? Acho que você não tá. A gente fez uma homenagem para você aí no nosso companheiro. Eu cheguei um pouco tarde, mas cheguei.